Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Estou falando aqui com o irmão Sebastião que o negócio ficou meio quente aqui. A gente entrou, estava meio friozinho, né? A temperatura. Depois da oração, o negócio esquentou aqui. Está ficando gostoso e pode ficar melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero, antes de eu compartilhar uma palavra contigo, eu quero mais uma vez fazer os meus agradecimentos aqui. Não posso me esquecer de agradecer a Deus, ao meu Deus que está acima de todas as coisas, que tem cuidado de nós. E também quero agradecer a essa equipe maravilhosa que está aqui, pessoal do Criativa, representados aqui pelo Elitinho, que não é mais o Elitinho, né? É o Rock, o Rômulo. Agradecer toda essa parte decorativa aqui, a Edna, toda a equipe, vocês todos, vocês são demais, vocês sabem. Mas eu também quero dizer que eu também estou com muita saudade de cada uma das equipes aqui da nossa igreja, os irmãos que são responsáveis pelo CEPAL, os irmãos que cuidam da organização, do café, as nossas irmãs que cuidam do nosso Geração Futuro, as nossas crianças. Quero agradecer cada uma das nossas irmãs, os pastores, essa pastorada. Pastor é uma bênção, irmão. Pastor, ou ele está pregando, ou ele está sentado comendo alguma coisa. Então, quando o pastor reúne, irmão, é uma fofocaiada só, né? Só que fica tranquilo que a gente não fala da vida de ninguém, só da igreja, tá bom? É da sua vida que a gente fala. Então, se eu fosse você, eu contrataria um plano de saúde para cuidar da sua saúde, porque da sua vida tem uma igreja que já cuida. É brincadeira. Eu quero agradecer também aos meus irmãos lá de Orlândia, pastor Eduardo Melo, pastora Thalita, um beijo para vocês, filhos preciosos, meu querido irmão e pastor Eurípides, que saudade de você, meu pastor querido, a irmã Efigênia, que está bem. Falei com o pastor Eduardo essa semana e ele falou que ela está se recuperando, está bem. Glória a Deus, glória a Deus. Mandar um abraço também aí para a equipe de louvor, né, na liderança da Ellen. Um abraço aos meus irmãos aí, Clóvis, Elaine, que lidera o grupo de casais aí dessa igreja preciosa. E todos os demais irmãos, Leonildo, a Márcia, Márcia, o Juliano, todos vocês, um beijo forte no coração. E olha, tem muitas surpresas aí para Orlândia, viu? Muitas surpresas. Eu acredito que o pastor Melo, ele já até adiantou aí para vocês, né? Que eu vou até fazer aqui uma fofoquinha santa, né? Eu falei para vocês que quando o pastor se reúne, eu estou aqui com o pastor Floriano e meus irmãos aqui que pela fé serão futuros pastores em nome de Jesus. Fala um amém aí, Rômulo! O povo quer ouvir sua voz! Então, a fofoquinha santa é que é assim, a Ceporlândia já tem pela fé um terreno próprio para a construção da catedral. É assim que o pastor Melo gosta de chamar. Vamos fazer a nossa catedral. Eu falei, meu Deus, hein? Rapaz, pastor Melo assim, me inspira, né? Enquanto as pessoas estão fechando igrejas aí, a Cepa está abrindo. Glória a Deus, o capeta se ferrou de novo. Não tem como lutar contra a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus já nos garante que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? As portas do inferno não prevalecem. Enquanto o diabo ele levanta portas para que possa prevalecer contra a igreja vai e passa por cima, porque a igreja ela é o corpo vivo de Cristo na terra. Esta é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que é constituída, como diz o apóstolo Pedro em suas cartas, é constituída de pedras vivas. Aí olha aí para esse irmão que está ao seu lado, vê se ele é uma pedra viva ou se ele é uma pedrinha no seu calcanhar.
no seu sapato. Vê aí. Né? Se você dar um beliscão nele e ele brigar com você, ele é pedra viva. Agora, se você brigar com ele e ele não fazer nada, só ficar de cara feia, cuidado que ele pode ser uma pedra no seu sapato. É brincadeira, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos lá em Orlândia, nós fomos surpreendidos lá com o aluguel, nós não podemos abrir a igreja lá por esses 3 meses que se passou, e o proprietário foi muito duro conosco no que diz respeito ao aluguel, e a igreja sempre foi muito fiel com relação aos seus compromissos financeiros. Então nós honramos todos os compromissos financeiros e nessa pressão, nós orando, buscando ao Senhor, Deus nos mostrou um caminho ao pastor local da igreja, o pastor Eduardo Melo e toda a sua equipe, né? E glória a Deus, nós estamos lá para adquirir uma propriedade, e se Deus quiser, lá em Orlândia, aluguel mais nunca, em nome de Jesus. E aqui em São Paulo também não vai ser diferente. Amém? Na verdade, aqui a gente paga aluguel porque a gente quer, né, irmãos? É porque não tem, assim, um terreno aqui no Perialto, assim, que nos comporte, né? Ainda! Mas nós estamos orando e Deus vai bradar como sempre. Amém? Eu fico empolgado, irmãos. Aí eu fico caminhando aqui, indo para frente da câmera, aí corta a minha cabeça, aí a equipe fica falando, pastor, vai mais para trás, então baixa a bola, pastor, baixa a bola. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou me acostumar com esse negócio de câmera. Esse negócio você vê, o pastor Celso vem aqui e domina a câmera, né? A pastora Paula, a pastora Arlete tem até camarim para ela, se você não sabe, viu? Até camarim tem. Para mim, pastor Floriano, não vou nem contar, irmão, para os irmãos não começar a intercessão aí já de casa. É brincadeira, mas glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, se você puder. Às vezes eu sei que você usa a sua Bíblia no aparelho de celular, e aí você está conectado aí, então se for lá vai cair a conexão, então fique tranquilo. Mas você que pode, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 4. Abacuque, capítulo 2 e o versículo 4. A propósito, Abacuque é um bom nome para pôr num crente, sim ou não? Já pensou? Pastor Floriano aqui no púlpito, né? Vamos apresentar o filho do Rômulo, o profeta Abacuque. Que bênção! Já pensou essa criança crescendo lá no Geração Futura? Abacuque! E ele, glória a Deus! Que nome bacana, né? Abacuque, capítulo de número 2 e versículo 4. Você me perdoe, você que está, talvez, visitando aí o nosso culto online pela primeira vez e está vendo eu aqui com todas essas brincadeiras e a gente brinca porque a gente é feliz, a gente acredita nesse Deus que nós cremos. Então, você nos perdoe, viu? Não leve em consideração algumas coisas não. É que a nossa igreja já está acostumada com o pastor que tem, né? E até Jesus voltar, eles vão ter que me engolir. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que diz o versículo de número 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Eu queria apenas que você sublinhasse aí na sua Bíblia, ou você anotasse aí no seu celular, apenas a parte C desse versículo de número 4, que diz, mas o justo, pela sua fé, viverá. Glória a Deus. Aleluia. Nesse texto sagrado, o profeta Abacuque, ele cita uma das frases mais revolucionárias da Bíblia. Sim, mas o justo pela sua fé viverá. É uma das frases mais revolucionárias da Bíblia. Por quê? Porque foi com base nessa máxima que o apóstolo Paulo ele desenvolveu
a doutrina da justificação pela fé. Mais tarde nós vemos também Martinho Lutero defendendo a questão da salvação mediante a fé, e aí nós encontramos na história o modelo de protestantes se iniciando, e pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus, hoje para nós isso é muito compreensível. Nós entendemos que nós não compramos nada em Deus, mas pela fé nós tocamos o coração de Deus. E de acordo com o texto sagrado, o justo, ele vive por causa da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 1, o escritor afirma que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Em outras versões, lá de Hebreus 11, diz que a fé é a certeza. Nessa versão que eu estou lendo, diz que é o firme fundamento. Em outras versões, a NVI, se eu não me engano, diz que é a certeza. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que nós formos empreender, tudo que nós formos construir, é preciso ter um fundamento. Um exemplo, o prédio aqui da igreja, onde nós estamos hoje, é um prédio que tem 3 andares. E para que essas lajes elas possam ficar como estão, em cima das colunas, foi preciso um fundamento, foi preciso algo sólido para que sustentasse toda esta construção. Assim é no casamento, por exemplo. Quando você casa, para que o seu casamento seja sustentado, ele precisa ter um bom fundamento. Quando você tem um negócio, você é um empreendedor, um empresário, os empresários sabem do que eu vou dizer. Para que esse negócio tenha resultado, ele possa prevalecer mediante as lutas que vêm, as adversidades, ele precisa estar consolidado, ele precisa estar posto em cima de um bom fundamento, um bom plano estratégico, um bom plano de negócios. Assim é a vida espiritual. A vida espiritual, para que ela seja positiva, para que ela seja uma vida sólida, alegre, ela precisa estar pautada em um fundamento. E qual é o fundamento da vida espiritual? A nossa fé. A minha fé, a sua fé, é o fundamento da sua vida espiritual. Porque se faltar o fundamento, tudo aquilo que você vem construindo ao longo do tempo vai cair. Nós temos percebido nesses dias de ventania que veio sobre o mundo com a pandemia, com o coronavírus, nós temos visto que muitas pessoas que se diziam pessoas que tinham fé, cristãs, religiosas, estão se distanciando de Jesus. Estão entregando os pontos, estão murmurando, estão blasfemando. E por que é que estão blasfemando? Por que é que estão murmurando? É porque não construíram a sua base cristã, aquilo que acreditam, aquilo que vislumbram. Eles não consolidaram, eles não construíram isso sobre o firmamento, o fundamento, a fé. Por um outro lado, aquele que está construindo a sua vida espiritual no firmamento, sobre uma construção bem edificada, o vento está vindo, é verdade. As lutas estão vindo, é verdade. Tem dias de muito choro, tem dias de muita tristeza, mas esses dias passam, essas noites passam, e ao amanhecer o que é que vem? Vem uma alegria, vem um renovo, vem um bálsamo. E o que é isso? A nossa fé. A nossa fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que vemos. O pastor Floriano, enquanto estava orando aqui por nós, ele dizia: olha, nós não andamos por vista, mas nós andamos por meio da fé. E fé em quê? Fé em quem?
Às vezes você vai conversar com as pessoas e você encontra essas pessoas cabisbaixas, né, moribundas, reclamando, e você vai conversar com elas falam que acreditam, elas falam que têm fé, mas a linguagem não testifica com aquilo que elas estão demonstrando. O que isso significa? Significa que a minha linguagem precisa caminhar com aquilo que eu estou dando como testemunho. Você está me entendendo? A minha linguagem precisa ser uma linguagem de fé. Eu não preciso ver as coisas acontecendo para que eu possa crer no poder e no milagre de Jesus. Eu apenas tenho que crer no poder desta palavra que já me garante que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Eu fui bater no peito aqui, esqueci que eu estou com o microfone e os irmãos ali já me olharam assim meio torto. Perdão, irmão, eu aprendo ainda. Mas o justo vive pela fé em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer aí para o seu irmão que está no seu lado, a sua linguagem precisa ser uma linguagem de fé. Principalmente nos dias maus. Principalmente nos dias difíceis. É nesses dias em que o fundamento vai ficar exposto. É nesses dias. Porque no dia de bonança, no dia de alegria, no dia em que está tendo tudo muito bem, a sua saúde está legal, no seu carro tem gasolina, na sua conta tem dinheiro, na sua família tem saúde, nesses dias o fundamento não é exposto. Mas o dia que vem a tempestade, o dia que a água desce, a enxurrada leva tudo, só fica o fundamento. E é nesses dias que precisa ver se ele está bem posto, bem fixado. Então esses dias, para nós como cristãos, não pode ser interpretado apenas como um dia em que a maldição entrou no mundo. Não, nós temos que interpretar esses dias como um dia que Deus preparou para revelar a fé da sua igreja, para revelar o caráter da sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não estou dizendo com isso, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha aí do outro lado, que nós não teremos dias difíceis. Ainda hoje, lá no Instagram da CEPA, foi postado que os dias maus fazem parte também da vida de um genuíno cristão. Porque a gente ouviu aí um tempo atrás as pessoas pregando que cristão não pode passar por dias maus, que os dias maus não podem fazer parte da vida de um cristão. Isso é uma mentira. Nós vemos na Bíblia, nesse texto que eu acabei de ler aqui, o profeta Abacuque, ele está profetizando aqui contra os caldeus. Os caldeus são um povo inimigo, um povo que está com o coração impuro, e o profeta vai lá e faz o quê? Profetiza contra eles, dizendo: olha, vocês serão castigados se não arrependerem, vocês serão castigados se vocês não entregarem a vida ao Senhor. Mas deixa eu dizer algo, mesmo no momento difícil, mesmo no momento dos castigos, se vocês se arrepender, o justo vai viver pela fé. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos absorver a palavra do Senhor, absorver e praticar esta palavra, colocar esta palavra em ação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Uma das coisas mais importantes, querido, que chama muito a nossa atenção no ministério de Jesus, é o elogio que Jesus faz quando ele encontra alguém manifestando fé. Isso é maravilhoso. Jesus dá testemunho da sua fé. Rapaz, se você tivesse entendido isso, aí no seu sofá, aí na sua casa, você tinha: glória a Deus!
Aleluia! Jesus dá testemunho da sua fé. Você quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia lá em Mateus. Depois a gente vai voltar em Abacuque, tá bom? Gostei desse nome. Mateus, capítulo de número 8. Nós temos no versículo 5 em diante, nós temos a história do centurião romano, lá de Cafarnaum. Lembram dessa história? Aquele centurião romano, está aqui no texto bíblico, diz que ele está sabendo que Jesus entrou na cidade. Jesus está vindo de Israel, e Jesus entra na cidade, e quando Jesus entra em Cafarnaum, Jesus começa a operar milagres. Porque onde Jesus está, meu irmão, alguma coisa acontece. Aleluia. Aonde Jesus está, o milagre é fato. Se Jesus está na cepa, tem milagre na cepa. Aleluia. Se Jesus está na sua casa, tem milagres na sua casa. Não tem como Jesus estar na sua casa e nada acontecer. Tem milagre, tem o milagre da mudança, tem o milagre da bonança, tem o milagre da satisfação, tem o milagre do perdão, tem o milagre do reconhecimento, tem o milagre da alegria, tem o milagre da reflexão. Onde Jesus está tem milagre. E aí Jesus entra lá em Cafarnaum e começa a operar milagres. De repente, esse centurião, ele conversa com Jesus, ele aborda Jesus. E o centurião, para quem não sabe, ele é um soldado romano. E quando nós vemos a história ou assistimos a alguns filmes que falam sobre o exército romano, é muito interessante o tipo de roupa que eles usam. Os diferencia dos demais. Eles usam aquelas roupas bonitas, aqueles coletes, aquelas botas bonitas, eles andam com aquelas espadas, com aqueles capacetes lindos, né? Aquele peitoral. Geralmente os soldados romanos são fortes, são homens fortes, homens preparados para a guerra. E eles entram ali em Cafarnaum, imagina, esse centurião com os seus soldados. E de repente esse homem vai conversar com Jesus. Qual que era a roupa de Jesus? Uma túnica. Estava lá com seus discípulos, todos também de túnica, né? Aquelas sandálias, eu ia falar havaianas, me perdoe, mas eram aquelas sandálias, né? De pele de animal, simples. E aí, de repente, esse homem aborda Jesus, e quando ele aborda Jesus, ele já, de maneira muito humilde, ele fala assim: olha, Senhor, o meu criado, o meu empregado, ficou lá em casa muito enfermo. A primeira coisa que esse homem nos ensina, embora ele fosse um centurião, um soldado romano, um capitão da guarda, ele reconhece o senhorio daquele cara que estava de túnica. Pega a visão, meu irmão, pega o segredo. Ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Ele reconhece que aquele homem era Senhor. E sendo Senhor, aquele homem poderia fazer algo por ele. E aí ele chama Jesus de Senhor, ele conta a história, fala que o criado está doente, está atormentado. E aí, Jesus fala para ele assim: fica tranquilo, eu vou lá na sua casa e vou dar saúde para ele. Nesse momento, a resposta desse homem impactou o coração de Jesus, que Jesus deu testemunho dele. Irmão Sebastião, o senhor está aqui hoje conosco. Jesus vai dar testemunho de você, rapaz. Aleluia, da sua fé. Aí, esse homem começa a falar com Jesus e fala assim: não, Jesus, não vai na minha casa não. Não vai na minha casa porque eu não sou digno. Está lá no versículo de número 8. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele reconhece o senhorio de Cristo e ele reconhece a sua própria condição de pecador. Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, ou seja, de que tu entres na minha casa.
E aí ele fala mais: pois eu sou um homem que estou debaixo de uma autoridade e tenho pessoas que também estão debaixo da minha autoridade, porque eu sou um chefe da guarda. E quando eu digo para esses que estão debaixo da minha autoridade, vai ali, ou vai lá, eles me obedecem e vão. Faz assim, Senhor. Não precisa ir lá não. Libera apenas uma palavra e eu tenho certeza que meu criado vai ser curado. Ei, irmão, sabe que Jesus fala para ele? Olha o que diz o versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, me assistindo, como tem sido o mecanismo, como tem sido, como você tem manifestado a sua fé. Jesus tem estado na sua casa e ao invés de você adorá-lo, ao invés de você bendizer o nome dele, ao invés de você reconhecer o seu senhorio, você tem trocado isso por murmurações, por xingamentos, por palavras obscenas, por palavras que não acrescentam nada. Como que você tem feito? Ou você tem sido como esse centurião, reconhecido a autoridade daquele que está na sua casa, reconhecido a autoridade daquele que através desta palavra está entrando aí na sua casa? Como é que tem sido? De que maneira você tem agido? Jesus quer dar testemunho da sua fé. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a falar: Jesus, me perdoa. Eu comecei a reconhecer o tamanho do miserável que eu sou. Eu comecei a reconhecer que eu sou pecador, que eu sou errôneo, que eu sou ingrato, que eu sou miserável e preciso das misericórdias do Senhor Jesus. E à medida em que eu ia me arrependendo dos meus pecados, o Espírito Santo ia tomando conta de mim e me dando o entendimento, a compreensão de que o justo viverá pela fé. É pela fé que eu vou viver, e é a fé nesse Cristo que já está em mim, que já está em você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele deu testemunho da fé desse centurião. Jesus, ele quer dar testemunhos, não é testemunho, é testemunhos da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Eu pela misericórdia de Deus e pela glória de Jesus, eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos aqui da nossa igreja que não veem a hora dos cultos presenciais voltarem para contar os grandes testemunhos. Muitos testemunhos. Tem uma irmã especial, nem vou revelar o nome dela, né, Luci? Que não vê a hora do culto presencial voltar para ela contar o testemunho que Deus fez na vida dela. E como a gente acompanha um pouquinho, irmão, que testemunho lindo, baseado na sua fé. Amém? A minha e a sua fé precisa ser o firme fundamento. O firme fundamento. Nós não confiamos em homens. O salmista Davi diz que ele não confia nem em carros e nem em cavalos, mas ele escolheu fazer menção do nome do Senhor Jesus. Antes da pandemia, muita gente estava confiando no seu trabalho, no seu salário. Chegou, lockdown, fecha tudo, quarentena, fecha as empresas, pessoas desempregadas.
patrões, empresas arruinadas, famílias inteiras arruinadas, pessoas em opressão, depressão, pessoas se matando, pessoas ficando doentes. Se não estava de coronavírus, agora é doente da alma. Por quê? Porque o alicerce não era o firme fundamento. O alicerce era palha. O alicerce era areia. O alicerce era uma palavra humana. A palavra humana passa, as coisas humanas passam, as coisas físicas passam, mas a Bíblia diz que esta palavra não há de passar. Ela é poderosa, ela é gloriosa, ela muda destino, ela quebra o arco, ela corta a lança, ela despedaça o ferrolho de ferro. A palavra do Senhor, a fé, a minha fé, a sua fé, precisa ser o firme fundamento. Mas por que, pastor, que a fé precisa ser o firme fundamento? Porque o justo viverá através da fé. É da fé. Nós esperamos e aguardamos o retorno de Jesus para vir nos buscar por causa da fé. Nós temos uma palavra profética nos lábios por causa da fé. Nós temos uma alegria dentro do nosso coração por causa da fé. Não está baseado nas circunstâncias, porque as circunstâncias são adversas para todo mundo. Mas nós cremos no poder de Deus através da fé. E com esta palavra, neste culto de hoje, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a colocar a sua fé em ação, a você colocar a sua fé em ação, a você colocar, ativar a sua fé, em um nome de Jesus Cristo. Tem um outro exemplo aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus, no capítulo 9, a propósito, o capítulo 8 e o capítulo 9 de São Mateus, são capítulos assim destinados para revelar os milagres de Jesus. Se você ler os dois capítulos, você vai ver Jesus curando coxo, curando cego, curando aleijado, leproso. E tem um exemplo aqui muito legal, muito bacana, que está aqui no capítulo de número 9 e o versículo de número 18 a seguir, que fala sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Você conhece essa palavra? O Rômulo já até pregou aqui várias vezes a respeito disso, já nos ensinou a respeito disso. Ou não foi você, Rômulo? Ele está ali tentando lembrar. Foi você sim, que eu tenho anotado. Se não foi você, é que nós é tudo parecido, irmão. Outro dia falaram para mim assim: nossa, pastor Jair, como o pastor Melo fala igual o senhor, prega igual o senhor, né? Vocês combinam para falar assim? Aí eu falei: não, é que a gente tem o mesmo coração, é que o espírito de fé é o mesmo, então a linguagem é a mesma, sacou? Por isso que eu acho que foi você, Romulo. Amém? Mas no versículo de número 18 a seguir, fala que Jesus está lá curando, fazendo milagres, e aí uma grande multidão está cercando Jesus, acompanhando Jesus, porque querem um milagre. E a Bíblia diz que havia uma mulher que há 38 anos, ela padecia de um fluxo de sangue. É 38 anos mesmo? 12 anos, perdão, 38 anos era o paralítico. 12 anos. Obrigado, ainda bem. Você vê, por isso que eu não venho sozinho, irmão. Eu estou aqui com os meus... pastor Floriano ali, 12 anos. Tá bom, pastor, 12 anos. Está aqui na Bíblia. E ela sofria de um fluxo de sangue. E ela, vendo que a multidão apertava Jesus, ela foi movida pela fé. E ela começou a pensar: poxa, se eu somente tocar nas vestes deste homem, eu vou ser curada.
se eu ao menos conseguir tocar nas vestes desse homem. Mas e se as pessoas descobrirem quem eu sou? Porque uma mulher que sangrava naquela época, naquele momento da história, naquela cultura, essa mulher, na verdade, ela tinha que estar separada. Porque nessa condição, eles entendiam que ela ia contaminar todos que ali estavam. Então ela tinha que estar separada, isolada. Mas como alguém que vive há 12 anos com uma enfermidade e agora descobre que quem cura está passando na cidade, não vai tentar a sorte. E a propósito, a sorte aqui está totalmente ligada com a atitude de fé. Amém? Totalmente ligada, direcionada, correlacionada com a atitude de fé. E ela não se preocupa com a multidão, ela vai lá e ela procura um espaço e de repente a história nos conta que ela consegue tocar nas orlas, nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, está lá Jesus de novo, lindo, maravilhoso, glorioso, poderoso, manifestando uma resposta a quem teve uma atitude de fé. Ele chama a atenção dos seus discípulos e fala: olha, alguém me tocou. Alguns dos discípulos falam: mas mestre, o senhor está de brincadeira. A multidão te aperta, a multidão te toca. Como é que alguém te tocou? Não. Alguém me tocou de forma especial. O que Jesus estava querendo dizer? Alguém me tocou com fé. E a palavra de Deus nos diz que ele disse: porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura, de mim saiu alegria, de mim saiu refrigério, de mim saiu expectativas. Alguém me tocou, alguém me tocou. De repente, o Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nota aquela mulher. E lá no versículo 22 ele diz assim para ela: tenha bom ânimo, filha. Ou seja, tira a tristeza do rosto, tira o desânimo do rosto, tenha bom ânimo, porque a tua fé te salvou. A história nos conta que imediatamente aquela mulher ficou curada. Imediatamente aquela mulher ficou curada. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria concluir essa palavra perguntando para você, levando você a uma reflexão. Como é que está o seu nível de fé? Em qual dessas duas histórias você pode enquadrar o nível da sua fé? Na de um comandante das tropas romanas, o centurião de Cafarnaum, ou em uma mulher enferma há 12 anos? Quais são os empecilhos? Quais são os desafios? As pedras do caminho? Os muros, as montanhas que você talvez vai ter que subir para manifestar a sua fé? O que será preciso? A fé, queridos, demanda de uma atitude, demanda de uma ação. Não adianta eu dizer que tenho fé em Jesus se eu não manifestar isso. Não adianta eu dizer que sou crente, vou na CEPA, Comunidade Evangélica Pescadores de Almas, se eu não tenho uma vida que manifeste isto. Se os meus lábios não conseguem proferir palavras de bênção, se meus lábios não conseguem profetizar o futuro e viver o presente na presença de Jesus. O problema de alguém que não manifesta fé é que ele sempre está de olho no seu passado e o seu presente é sempre uma desgraça.
Ele está preso no passado, nos seus pecados, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E aí o que ele vê aqui é um presente de fracasso. Não consegui nada, cheguei nessa idade, não estou conseguindo nada. Ele não consegue visualizar o futuro. Por quê? Porque lhe falta fé. Meditando nessa palavra que eu compartilho hoje com você, eu descobri algo muito interessante. Que a fé é um dom de Deus. E esse dom de Deus é dado a todo aquele que lhe pedir. A fé é um dom de Deus que é dado a todo aquele que lhe pedir. Às vezes nós ficamos pedindo coisas para o Senhor que nós nem temos fé para desfrutarmos dessas coisas. A gente pede coisas para Deus, mas a gente não tem fé para desfrutar disso. Você está me entendendo? Então que tal antes de pedirmos essas coisas para Deus, nós pedirmos o dom da fé? Dei-me o dom da fé, Senhor. Ative a fé no meu coração. Alegre o meu coração. Mas pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou ferido. Pastor, eu perdi o trabalho. Pastor, os dias estão difíceis. Pastor, eu sei, amigo, eu sei. Mas eu também sei que o meu Jesus é poderoso. E Ele pode entrar na sua casa hoje. Ele pode entrar na sua vida hoje. Ele pode mudar a sua história hoje. Assim como Ele mudou daquele criado do centurião de Cafarnaum. Assim como Ele mudou a história daquela mulher que há 12 anos sofria. Ele pode mudar a sua história aí hoje, mas você precisa tomar uma atitude. Aleluia. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Amém. Amém. Você, nós precisamos tomar uma atitude de fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala que fala sobre a nossa salvação mediante a fé, e diz o apóstolo Paulo: olha, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Amém. Você que já tem fé, você que é um homem, uma mulher de fé, você que vive na dimensão da fé, ei, entenda, isso não é seu, é dom de Deus, você recebeu da parte de Deus. Então, olha, pratique e glorifique o nome do Senhor, porque com a sua prática você vai me abençoar, você vai me ativar, você vai fazer com que eu também cresça em fé. Aleluia. Mas não se esqueça, é um dom de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que nós vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé e alcançamos as promessas de Deus pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, a partir de agora, quando as pessoas começarem a te ver sorrindo, prosperando, alcançando, conquistando, construindo, as pessoas vão dizer para você: foi sorte, esse cara deu uma sorte, né? Essa pessoa deu uma sorte, o irmão Sebastião deu uma sorte lá com a empresa dele. Querido, a nossa sorte se chama fé. Nós sabemos que tudo é dele, por Ele e por meio dEle. Amém? Somos apenas um instrumento que estamos aqui para manifestar os dons que Ele já colocara em nós. Amém? Vamos sair dessa condição de doente, de triste, de cabisbaixo. Vamos manifestar fé? Estamos juntos? Amém? Desafio para essa semana: pratique fé. Pratique fé. Manifeste a sua fé na vida do seu vizinho, na vida do seu irmão, na vida da sua família.
Faça isso agora. Convide-os aí agora. Fala, olha, vamos aproveitar que o pastor está falando. Vamos fazer uma oração. Deixa eu orar por você. Deixa eu impor as minhas mãos sobre você. Eu quero praticar essa palavra. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Eu quero orar com fé agora. Vamos fazer isso? Você que me ouve e talvez esteja aí lutando com os seus pensamentos e sentimentos por conta da depressão, da opressão, da tristeza que invadiu o seu coração, eu quero orar por você. Eu creio que nesta noite Jesus quer te curar. Jesus quer te restaurar. Você que talvez, nesse momento em que esteve de quarentena, você falhou, você foi procurar outros caminhos, outros meios para ser feliz, e porque não está tendo culto presencial, você talvez em algum momento até pensou, não quero mais ser crente, não vou ser mais cristão não, eu vou viver a minha vida, mas você tem chegado à conclusão de que viver a vida do jeito que você quer não vai te levar ao lugar desejado, que é o céu. Eu quero convidar você, aí na sua casa, a você se ajoelhar. Enquanto eu oro aqui, você se conserte com Jesus. Peça para que o Espírito Santo gere em você arrependimento. Porque eu tenho certeza que o propósito de Jesus na sua vida é te salvar, é te ver feliz, é te ver animado, é te ver com um cântico nos lábios. Jesus te quer com a Bíblia na mão, meu irmão, não é com uma lata de cerveja. Jesus te quer com a Bíblia na mão, com a palavra de fé nos lábios. Não é com uma vida miserável. Não. Então, nesta noite, Jesus quer te restaurar também. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero orar por este meu irmão, esta minha irmã, esta família, Senhor, que me ouve, que me assiste do outro lado, que talvez está enfrentando uma luta terrível, que de alguma maneira tocou a sua carne, tocou a sua alma, afligiu o seu espírito. Eu quero declarar restauração nesta família. Eu quero declarar em nome do teu Filho Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, restauração nessa casa, restauração nesta família. Eu quero declarar cura, cura da alma, cura do corpo físico. Eu quero declarar, papai, que o Espírito do Senhor vivifique o espírito do homem e desta mulher. Em nome de Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que uma atmosfera de fé vai impregnar neste ambiente familiar hoje, em nome de Jesus. Este meu irmão, este meu amigo, minha amiga, que talvez neste momento está se sentindo sujo por causa do pecado, está se sentindo sujo por causa das escolhas que fizeram nesses dias, e às vezes está faltando até forças para se arrepender. Espírito Santo, gere arrependimento neste coração. Alcance este meu irmão, alcance essa minha irmã, onde quer que estejam neste momento, alcance. Ache verdade e sinceridade no coração destes meus irmãos. Restaure-os, salve-os, perdoa-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que assim que voltarmos, nós teremos testemunhos lindos neste lugar, mediante esta palavra. Ouviremos testemunhos mediante a palavra do Senhor. Eu creio
Eu creio, por isso prego, eu creio, por isso oro, eu creio, por isso, papai, medito na tua palavra, mas o justo pela sua fé viverá, e nós viveremos e triunfaremos para a glória de Jesus. Sim, Senhor. Obrigado por mais este culto, obrigado por mais esta noite, obrigado, Senhor, por mais este domingo, por mais essa semana que está se iniciando. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Continue em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, em cada trabalho, em cada empresa. Continue, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, cuidando dos teus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Faça assim comigo. Pará, pará. O pastor Floriano se empolgou. Que o grande amor de Deus, a doce paz e comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. Você pode confirmar com amém? Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.